Duarte diz Conversas de Biberon. Bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Biberon. Hoje tenho comigo a Márcia Arnaud, ela é psicóloga clínica e da saúde e hoje nós vamos falar sobre a psicologia infantil e sobre este mundo maravilhoso. Márcia, bem-vinda! Obrigada, muito obrigada pelo convite, por estar aqui hoje. Nada. E por também criares este projeto para pensarmos um bocadinho as crianças e a experiência dos pais também. E poderes trazer aqui uma série de profissionais que de uma forma técnica conseguem também desconstruir e pensar contigo um bocadinho tudo isto. Eu acho que isso é muito bom, precisamos de mais pensamento a fluir e de mais conversas. Mesmo. Márcia, assim para nós te conhecermos um bocadinho melhor, gostava de saber como é que surgiu este encanto assim pelo mundo mais da psicologia infantil e desta área da criança. Ok, pergunta difícil, na verdade, porque eu acho que sempre gostei muito de crianças, sempre foi uma coisa que tinha alguma ligação, sentia alguma ligação, e quando comecei mesmo a estudar psicologia, adorava as cadeiras de psicologia infantil, mas foi mesmo quando decidi ser voluntária numa creche. Ok. E ajudava nas coisas básicas, trocar fraldas, dar comer, ficar com eles enquanto eles estão a dormir. Comecei a pensar e a olhar e a refletir e a ligar aqui um bocadinho as coisas que estava a aprender na teoria enquanto estava na faculdade com a prática e comecei, uau, um mundo inteiro que se abriu ali de possibilidades, de conversas que ia tendo com as educadoras, da forma como íamos estando com as crianças. E foi, ok, eu gosto mesmo disto e adorava conversar com elas e discutir com elas porque é que o Joãozinho fazia aquilo e o que é que estava a acontecer com a Maria, porque é que ela estava a chorar e porque é que elas reagiram assim. E comecei, ok, é isto. Eu acho que é mesmo isto. E a partir daí foi acabar o curso e ir-me especializando depois o máximo com outras formações, porque não existe especialidade mesmo em Portugal de psicologia infantil. Mas fui tentando encontrar aqui o máximo de formações sobre a criança, sobre o seu desenvolvimento, sobre o bebê, sobre a fase perinatal, que agora também ando aqui um bocadinho a brincar com este lado e a descobrir mais sobre este lado ainda mais precoce da criança, porque acho que tu também começa aqui. Apesar de eu também trabalhar com adultos. Com pais? Fora mesmo. Fora, sim, mesmo pessoas que não são pais ainda. É muito giro porque, obviamente, a minha mente já tem este default. E eu rapidamente vou e procuro aqui este lado mais infantil e vamos desconstruindo juntos e percebendo aqui como é que estas coisas todas no início da vida agora também formaram o adulto que eu tenho ali à minha frente. Sim. E, portanto, isto para mim fascina-me mesmo muito, muito, muito. Eu também, pessoalmente, é uma área que eu adoro. Eu sempre disse que ia ser psicóloga, nunca realizei, mas é uma área que me fascina muito pessoalmente. Nem sabes a quantidade de vezes que eu já ouvi isso. A sério? Sim, mas eu tinha mesmo esse desejo. Eu adorava ser psicóloga. Aliás, quando eu engravidei do Duarte... quando eu descobri que estava grávida do Duarte, eu estava a concorrer aos mais 23 para me inscrever em psicologia. Sério? A sério. E depois acabei por deixar esse projeto em stand-by. Não está morto na minha vida, mas... Quem sabe? Não sei se sabes, mas há um curso no ISPA, pelo menos, de psicologia para não psicólogos. Ah, é? Sim. E que acho que dá assim uma injeção de conhecimentos científicos, que obviamente não te vai dar uma carteira de psicologia, mas vai-te dar aqui alguns conhecimentos. E é um curso muito mais pequenino, uma espécie de uma pós-graduação, uma coisa desse género. Olha, muito interessante. Olha, fica a dica para quem quiser, além de ti, se calhar. Márcia, começando aqui a falar, também já abordaste assim muito, muito ligeiramente o primeiro tema que eu gostava muito, nós pudéssemos conversar, que tem a ver com a questão da emoção da criança, não é? E de como é que eles tão pequeninos já são seres com tanta emoção e da importância que é também ensinar as crianças sobre este tema das emoções. Em primeiro lugar, como é que a criança efetivamente gera esta questão da emoção? Como é que ela acontece na criança? Ok, então se calhar se me permite eu vou navegar um bocadinho mais para trás, porque eu acho que esquecermos que o bebê também já sente muitas coisas e todo este percurso daquilo que é o nosso conhecimento emocional vai começar aqui
quando somos mesmo muito piquis. No início, aliás, nem conseguimos propriamente perceber aquilo que se passa dentro de nós e aquilo que se passa fora. Há um autor que eu gosto muito que diz que a fome é tão externa como um trovão, portanto o bebê fica só avassalado com as coisas que estão a acontecer dentro dele, mas ele não sabe na verdade o que é que está a acontecer. E é aqui que começa a entrar esta questão da emoção, porque são os pais que vão traduzir, não é? E são os pais que vão traduzir aquilo que se passa dentro do bebê, aquilo que se passa dentro dele, se é fome, se é sono, e vão ajudar o bebê a conseguir perceber as coisas que estão dentro dele. Olha, se calhar estás com fominha, então vamos-te lá um bocadinho de leitinho, e aquilo vai funcionar. E ele vai ficar mais calmo. E a partir daqui, desta repetição, destas experiências, é que o bebê vai começar a conseguir perceber aquilo que vai acontecer dentro dele. E vai conseguir legendar. E eu acho que as emoções são exatamente o passo a seguir. Deixa de ser só sensações físicas, não é? Da fome, do frio, do cansaço, do rabinho a estar a doer porque está lá um cocó gigante, não é? Começa a ser uma coisa mais evoluída de eu agora estou incomodado, eu agora estou zangado, eu agora estou triste. E é um papel dos pais que vão traduzir aquilo que está a acontecer dentro da criança e que a vai permitir perceber, ok, então isto que eu estou a sentir chama-se tristeza. Eu não sabia o que era, mas tu me disse que é tristeza, eu vou acreditar em ti. E é a tristeza que eu estou a sentir. Ok, isto aqui, eu estou zangado. O que é que está a acontecer? E quando nós, enquanto pais, vamos mesmo desde pequeninos fazendo esta tradução, sei lá, mesmo um bebê pequenino de repente começa a chorar, quando nós nos vamos embora, fomos fazer um xixi, estávamos aflitinhos, pousámos ali naquele momento e de repente ele está a chorar. Ele está triste, porque nós estamos a ir embora. Não é? E quase esta conversa de eu sei que tu estás triste porque a mamãe foi embora, mas a mamãe precisa mesmo fazer um xixi, prometo que volto já. E vamos fazer um xixi, ele está a chorar, obviamente, mas nós fizemos essa legendagem e continuámos, se calhar, até a falar com ele, mesmo eles sendo muito pequeninos. Totalmente, estamos a falar o quê? Se calhar de uns 7, 8, 9 meses, não é? Sim, eles começam aqui a viver esta questão da ansiedade de separação e portanto, eles não conseguem exatamente tolerar tão bem esta separação que têm connosco e choram. E se nós aí já conseguirmos começar a legendar as coisas que se passam dentro deles, isto são os primórdios das emoções. Elas começam exatamente aqui. Mas agora perdi-me, o que é que tu me perguntaste? Eu agora viajo para os bebês e... Eu perguntei-te qual é que era, como é que a criança... eu acho que de certa forma acabaste por responder um bocadinho, mas eu perguntei como é que a criança... como é que é desenvolvida esta questão da criança, as emoções da criança. E pegando aqui um bocadinho também nessa questão que tu estavas a dizer, falar das emoções com as crianças de uma forma saudável. Ou seja, o que é que nós podemos aqui desconstruir na questão de que muitas das vezes nós parece que só queremos falar das emoções boas, não é? Estar feliz, estar contente, e da importância também de nós, com eles um bocadinho mais crescidinhos, por exemplo, com o meu filho, ele tem 2 anos, mas eu já lhe digo, tiveste um dia divertido? E ele responde que sim, muito. E se eu digo que se ele está chateado por alguma coisa, filho, está chateado, ele não me diz ainda o que é que ele sente, mas se eu perguntar, ele é capaz de dizer que sim ou que não. Houve uma vez que ele começou a chamar pelo meu pai, o avô, e disse, filho, o avô não está cá, mas tu tens saudades dele? E ele, sim. E eu, para perceber se ele percebeu o que era saudades, eu disse, então e tens saudades do pai? E ele, não. Tipo, o pai está aqui comigo, eu não tenho saudades do pai. Ou seja, isto no sentido de que da importância que é nós falarmos das emoções com as crianças e desconstruí-las de uma forma simples, à medida que eles também vão crescendo, não é? Mas aquilo que tu estavas a dizer, não é? Que nós fomos legendando a questão das emoções à criança. E aqui eu queria trazer um bocadinho de qual é o impacto de nós falarmos disto na criança, o que é que isto pode trazer de impacto para elas. Eu acho que o primeiro é a ideia de que se nós não legendarmos, elas não vão saber. Se não houver ninguém a fazer este trabalho de perceber o que é que se passa dentro delas e ter esta curiosidade e tentar encontrar um nome, claro que nós não precisamos de acertar à primeira, não é? Tu mandaste, olha, é saudade. Claro. E ele podia dizer, não, estou zangado com o avô porque o avô não apareceu, não é? Porque ele me tinha dito, ou na fantasia dele, não é? Ele achava que o avô vinha e o avô não veio. Mas tu dançaste uma hipótese. E ele, ok, mãe, é isso. Eu acho que é isso. Acho que estás no sítio certo. Mas podia ter dito, não. E tu tentavas nova tentativa. Será que estás zangado com o avô? Será que, não é? E é esta capacidade que nós temos, ou que nós devíamos ter, de tentar ter esta curiosidade e procurar perceber o que é que se passa dentro deles, que os vai ajudar realmente a saber o que é que está dentro deles. E quando nós não fazemos isto, quando não existe este tipo de diálogo emocional, não existe esta curiosidade por perceber o que é que se passa dentro deles, por até fazer essa diferenciação que tu fizeste, no sentido em que há muitas emoções, não são só 5. Não é? São muitas, há muitas emoções, muitos sentimentos, há uma grande complexidade e eles não têm essa noção. No início é tudo um pouco dicotómico. Eu estou bem ou estou mal? Estou feliz ou estou triste? E acaba aqui.
Mas somos nós que, à medida que eles também vão crescendo, vamos introduzindo novo vocabulário, não é? Novas palavras, vamos conseguindo aqui ajudá-los a destrinçar melhor, não é? Esta complexidade. Portanto, se nós não tivermos este tipo de diálogo, se não incentivarmos este tipo de conversas, se não os ajudarmos a pensar e colocarmos hipóteses em cima da mesa e discutirmos com eles o que é que eles estão a sentir... Falar de uma forma normal sobre esta questão, não é? Porque todos sentimos coisas, não é? Porque é que não haveríamos de falar sobre as coisas que sentimos? Ok, claro que são os nossos filhos e não queremos muito que eles sintam coisas más, não é? Mas Mas é o natural, não é? Faz parte. A tristeza, o medo, fazem parte daquilo que nós sentimos, não é? E tem mesmo uma função, não é? Cada emoção tem uma função na nossa vida. Se nós não sentirmos medo, claro que nós agora já não vivemos na selva, mas de uma forma muito andando para trás no tempo, não é? Se não houvesse medo, os animais não se protegiam e morriam. Não é? E aqui é um bocadinho mesmo, se não houver medo, como é que nós nos vamos preparar? Como é que nós vamos cuidar de nós? Como é que nós nos vamos proteger? Não é? Há bocado dizias, quando eu entrei, tinhas um cão, não é? Olha, não sei se tens medo de cães ou não. E, tipo, se eu tivesse medo, o medo estava ali para me proteger. Claro, porque eu sentia uma Era a tua ameaça. reação, não é? Tu ias ter uma reação também, o teu corpo ia reagir. E se não reagisse, realmente era um cão super dócil, tudo tranquilo, mas imagina que não era. Sim, não é? sim. O medo existiu ali no meu corpo para eu ter a certeza que me estava a proteger, estava a fazer tudo aquilo que era necessário. Tal como o ladrar dele foi exatamente igual. Que ela estava a ladrar, tipo, eu não sei quem é esta pessoa, o que é que estás a fazer a entrar no meu espaço, vou ladrar para tu saíres daqui. Não é? Vê lá se te assustas e se sais. Não é? E, portanto, as emoções têm mesmo funções. A zanga tem uma função, colocar limites, mostrar aquilo que está a acontecer dentro de nós. A tristeza tem uma função, podermos pensar, não é? Deixa-nos um pouco mais introspectivos, a olhar para dentro, o que é que será que está a mexer dentro de nós. E todas as emoções têm uma função. Esta nossa ideia que existem emoções más e emoções boas é uma dicotomia que não faz muito sentido. Somos nós que fazemos essa distinção, na verdade, não é? Sem dúvida. Porque elas existem e nós é que catalogamos de que é bom e de que é mau, não é? Sim, somos nós que fazemos pela isso. experiência, porque é desagradável. É desagradável eu estar zangado, às vezes faz-me fazer coisas feias. Desconfortável. Sim, coisas que não são socialmente aceites, não é? Por isso, é a nossa experiência de emoções. E agora aqui, só... Nós, enquanto pais... achas que devemos evitar fazer essa distinção aos filhos, ou seja, verbalizar de olha, isto é bom, isto é mau, falar das emoções de uma forma geral sem fazer essa distinção? Eu acho que sim, porque senão já estamos de alguma forma a colocar aqui as caixinhas, não é? Quando tu estás a sentir assim, estás-te a sentir mal, não é? Isto é uma coisa má. E a verdade é que quando estamos aqui, por exemplo, ali mais se calhar entre os 5 e os 7 anos, eles começam muito a tentar perceber se eles são bons ou são maus. Eles vivem ainda muito na dicotomia, não é? De ser uma boa pessoa ou uma má pessoa. E se nós de alguma forma temos vindo durante todo o seu desenvolvimento a dizer que se estar zangado é mau, então se estar zangado é mau e eu estou zangado, eu sou mau. Okay. Concluído. Fica a conclusão feita. Principalmente se tivermos crianças com imensas questões de comportamento e que estão constantemente zangadas, frustradas, ativadas, então eu sou realmente mau, porque eu estou sempre a sentir-me assim. Ok. E se nós realmente colocarmos esta caixinha, se depois não a desconstruirmos mais à frente, estamos, se calhar, a condicionar a forma como a criança se vai sentir relativamente àquilo que ela sente, não é? A forma como ela vai experienciar e como ela vai viver as suas próprias emoções. Se calhar vai-se criticar muito mais, porque é mau estar zangada, é mau estar triste. Estamos logo a pôr ali um limite na condição da criança que não faria sentido colocar, não é? Sem dúvida. Pegaste aqui num ponto que eu acho que podemos ligar perfeitamente aqui a esta questão que tem a ver com a questão do comportamental da criança, que todos os pais vivem a dificuldade de gerir uma birra, dos comportamentos da criança. E eu gostava primeiramente de te perguntar: efetivamente, é normal a criança ter comportamentos mais físicos, o morder, que é super chato, aquela coisa... Eu lembro perfeitamente, o meu filho só foi para a escola aos 18 meses, ele ficou comigo até lá, e ele, quando chegou à escola, fiquei muito em pânico, porque ele nunca tinha feito aquilo, mas ele bateu nas crianças todas que lá existiam. Ele puxava cabelos, ele batia, do tipo... isto não é nada meu, eu não conheço nada disto, e aquilo ao início fez-me imensa confusão. Até eu perceber que fazia parte, não é? Mas eu confesso que, enquanto mãe, às vezes é difícil de... Ok, ele está a fazer aquilo, eu sei que é normal, mas nós ficamos desconfortáveis, não é? Aquela coisa de, não acredito que o meu filho está a bater... Mas é normal? Mas antes de responder, ou melhor, vou já responder, é totalmente normal. Okay. Eu fico tão feliz que o teu filho tenha feito isso.
A sério, nas consultas, quando os pais chegam a dizer: "Ai, não está bem a ver, mas o meu filho anda a fazer isto", e eu, boa, boa. Eu acho que os pais não estão preparados para Não, não ouvir estão, isso. não estão. Eu sei que há aquele momento em que eles me odeiam quando eu digo aquilo. Aliás, mesmo até quando estou em acompanhamento de algumas crianças, os pais vêm passado um tempo, voltamos a conversar, aqui a gerir algumas estratégias e expectativas, e há alguns pais que já me vão conhecendo, chegam bem. Vinha-lhe dizer, não é, que na escola têm dito que ele tem andado assim um bocadinho mais maroto com os amigos, e começam a sorrir e eu, já sabe o que é que eu vou dizer, não é? Já sabe que eu vou ficar muito feliz. Pois, eu calculei, não é? Márcia ia dizer que era bom. Sim, porque é mesmo bom. Ok. É mesmo bom. Mas ia-te perguntar, porquê é que ficas desconfortável? Ou porquê é que achas que os pais ficam desconfortáveis com este aspecto Olha, específico? eu fico mais desconfortável pela reação dos outros pais. Porque porque tive algumas situações de o meu filho ter acabado de chegar e estar outros meninos a chegar e o meu filho bater, e eu fico pela reação que os pais têm, que ficam constrangidos e que o menino fica a chorar, e muitas vezes aquilo que eu faço sempre com o meu filho, eu vou sempre lá. Muitas das vezes eu também depois me apercebi que há momentos e há momentos. Há coisas que ele reage por uma questão de, por exemplo, está a brincar com um brinquedo e tiram-lhe da mão, e aí eu falo muitas vezes com ele olha, tu tens que dizer que queres o brinquedo, se tu queres o brinquedo tens que dizer, nós temos que dizer, tu ficaste triste por tirarem o teu brinquedo, e faço ali aquela coisa. Mas ao início era mesmo, ele chegava, olhava para a criança e zumbas, e os pais ficavam, e eu ficava meio atrapalhada de, ok, eu não vou repreender o meu filho no sentido que eu não lhe vou bater, eu não me vou zangar com ele, e eu tentava desfocá-lo da atenção e dizer, olha filho, vamos ali, ó, e eu dizia, pronto, peço desculpa, porque eu sentia o desconforto dos pais, e era mais por isso que eu sentia essa situação de... Chegaram-me até a comentar uma vez, não tinha até a ver com o conceito escolar, de o Du está mesmo desafiante. E eu fico... Pois. Tipo, é uma situação que nós, enquanto pais, por mais que sejamos, que seja normal, hoje em dia eu acho que teria ferramentas de outra maneira para lidar, porque depois foi um tema até que eu fui ler e que fui investigar. Mas sabes que eu acho que é tão comum os pais depois fazerem isso, porque eles ficam tão desconfortáveis que depois vão tentar perceber realmente como é que se podem defender, não é? Como é que podem aqui encontrar uma forma de ficarem mais confortáveis. Sim. Porque eu acho que o grande ponto é mesmo esse, é o desconforto pelos outros adultos, da sociedade e das ideias que nós temos, não é? Do que é um menino bonitinho, um menino que se porta bem, não é? E quando temos uma criança que vai a ter estes comportamentos mais agressivos, de repente o nosso receio de que agora vai toda a gente achar que ele é o quê? Um selvagem? Vai toda a gente achar... Sim, ainda por cima era aquele menino que tinha ficado 18 meses em casa com a mãe, não é? E que agora chega a um sítio e acha que, pronto, é um que faz tudo, que não tem limites. E lá está, inevitavelmente nós, enquanto pais, acabamos por sentir esse receio de quase termos que justificar que não é isso, não é? Mas lá está, também é um problema, entre aspas, da sociedade, da forma como nós ainda somos tão pequeninos em relação a estes temas, não é? Sem dúvida. E eu acho que se nas próprias das escolas, das creches, houvesse logo uma conversa, quando estas coisas começavam a acontecer, de esclarecer logo os pais, pessoal, tranquilo, eles vão dar todos à batatada, vão se morder, vão bater, mas faz parte e nós vamos permitir que isso aconteça, mas obviamente salvaguardando a sua segurança. Eu acho que os pais deixavam de estar tão aflitos e deixavam de estar tão a reagir pelas questões da sociedade, pelos medos do julgamento e mais focados naquilo que são as necessidades da criança em si. Mas então vou começando pelo porquê disto acontecer. Desde mesmo de bebés que nós temos estes impulsos e estas tendências mais agressivas, fazem parte mesmo do nosso desenvolvimento, elas são necessárias mesmo, e o bebê começa mesmo desde pequenino a ter esses comportamentos. Okay. Algumas mães acabam até por falar disso, de morder a mama, de bater, mesmo quando estão com o biberão em si, de fazer umas palmadinhas na mãe, de parecer quase enfiar as mãos na cara da mãe, de puxar uma orelha. Tinha até na boca às vezes, punha uma mão na boca e ficava assim, tipo meio a fazer assim, o coçar assim, não é? Que aquela coisa que eu ficava, ai filho, por amor de Deus, que irritante, não é? Que ele fica assim com aquela coisa miudinho. E nesse início, esses lados são mais assim, tentativa de exploração do corpo da mãe e de diferenciação, tipo, pera, quem é a minha mamãe, na verdade? Não é? Bora lá explorar, e bora explorar a boca dela, porque eu também exploro as minhas coisas, não é? Com a boca, portanto, bora explorar a boca dela, o corpo dela, e depois às vezes começam a ser um bocadinho mais agressivos, de o morder, de o apertar. Claro que às vezes ligado aqui à amamentação em si, também às vezes são comportamentos de tentativa de voltar aqui a restaurar o reflexo da mama, não é? O fluxo, aliás, da mama, porque ela não é constante como a biberão, portanto às vezes o bebê precisa de ir lá apertar mesmo, tipo, oi, onde é que está o leite?
Para fazer ali a corda maminha. Sim, ali uma compressão para ver se o leite volta outra vez. E aí, às vezes, ainda não é exatamente comportamentos mais agressivos, esta tendência, é mesmo uma necessidade de tentarem regular aqui o leite. Mas começa aqui mesmo de muito pequenino e depois vai evoluindo, porque há realmente uma necessidade que nós temos de integrar a nossa agressividade, ou seja, ela faz mesmo parte da nossa vida. As nossas raízes, mesmo mamíferos, não é? As nossas raízes animais estão cá. Okay. O nosso cérebro reptiliano é o primeiro a desenvolver-se, é o primeiro que está desenvolvido. O nosso cérebro só fica desenvolvido aos 30 anos. E nós achamos que os nossos filhos, 3, 4 ou 5, devem saber fazer coisas e saber controlar-se. A nossa capacidade de autocontrole só é desenvolvida ali entre os 5 e os 7. Portanto, esquece lá, dizes ao teu filho, olha, não toques aqui porque isto está quente, se calhar ele não vai conseguir aos 3 anos ter autocontrole suficiente só porque a mamãe disse para não fazer. Mas a maioria dos pais acha isso. Acha que eles têm esta capacidade realmente de autocontrole, mas não têm. Aquilo que existe mesmo é a parte mais instintiva deles, mais automática, e os comportamentos agressivos, de morder, de bater, são comportamentos automáticos, são um lado agressivo e uma tendência agressiva que nós temos, automática, e que nós precisamos de expressar para podermos aprender depois a usá-la. Okay. E quando nós castramos e não deixamos os nossos filhos fazer, eles não vão saber lidar com a sua agressividade. E se calhar encontramos adultos depois que têm muita dificuldade em dizer não, têm muita dificuldade em zangar-se com as pessoas que são importantes para eles, porque na verdade eles não aprenderam, ninguém os deixou realmente usar as suas tendências agressivas. E então aquilo é assustador. Eles acham que vai acontecer uma coisa horrível se eles se zangarem. Então e como é que nós, enquanto pais, porque lá está, como a gente estava aqui a falar, ficamos desconfortáveis no sentido que nem que seja pela outra criança ficar magoada, porque às vezes acontece. Aconteceu o meu filho puxar os cabelos com tanta força que outra criança, ele ficou com cabelos na mão, não é? E outra criança ficou magoada, ficou. Como é que nós devemos, enquanto pais, educadores ou profissionais ou familiares que estão com a criança, quer que seja, como é que nós devemos reagir perante essa situação? Começando enquanto pais, o mais importante é sobreviver. Eu sei que isto parece um bocado assim dramático, mas é no sentido em que a criança precisa mesmo que nós lhes mostremos que, apesar dela ter tido aquele comportamento, nós sobrevivemos e não vamos retaliar. Ou seja, nós não vamos bater-lhe, nós não vamos isolá-la, não vamos distanciar-nos, a nossa relação não vai alterar-se, a nossa atitude não vai alterar-se, mas isso não significa que vamos ser passivos, que não vamos fazer nada e que vamos fingir que não está a acontecer. Okay. São coisas diferentes, não é? Não estamos a falar de passividade e vamos agora deixar que isto aconteça e não vamos fazer nada, mas também não estamos a dizer para retaliar. E é muito importante que a criança possa sentir que quando tem estes momentos, que nós sobrevivemos e continuamos firmes. Que estamos lá, continuamos ligados a ela e conectados com ela. Dizemos simplesmente, fofinho, não podes bater na mamã, não é? E podemos largar a mão. Obviamente não é por dizermos isto 1, 2, 3, 4, 5 vezes que vai funcionar. Lembrem-se que o cérebro não está desenvolvido ainda. Se calhar no segundo a seguir vai voltar a fazer. Se calhar sim, porque é mesmo uma tendência automática e ele não tem a capacidade, mesmo cerebral, para conseguir controlar esse impulso. É automático. Mas não faz mal nós dizermos que não queremos que ele nos bata. Sim, não faz mal. Não podes bater na mamã, não é? Não podes. E esta é a questão. Às vezes dizem, a mamã fica triste. Às vezes fica ali um bocadinho ninho. Depende da forma como também dizemos isso. Qual é o intuito? Estamos a tentar mostrar-lhe que existem consequências naturais daquilo que nós fazemos? Ou estamos a tentar fazê-lo sentir culpado por aquilo que ele fez? Se calhar se estivermos a tentar fazer sentir culpado, se calhar desnecessário. Porque ele também não vai entender nessa... Não, e vai cair nesta categoria do retaliar. Porque estamos a dizer que a relação está a ser gravemente afetada por aquilo que ele fez. E a grande necessidade da criança é que nós possamos sobreviver. E depois disto, de nós sobrevivermos, a criança vai aprendendo e vai começando aqui a perceber que existe a possibilidade de reparar, de curar. E este é o grande ponto a seguir, que é eu poder chegar lá e fazer uma festinha, fazer um beijinho, eventualmente o pedir desculpa, não é? Quando a linguagem começa a estar mais envolvida e quando isso começa a ficar mais encaixado na criança, não queremos papagaios. O meu filho agora aprendeu uma que é, ele ainda tem muito essas... Não é tanto, ele agora é muito mais numa fase de... tiram-lhe alguma coisa, ele faz não, ou seja, eu não quero dar, tiram-lhe da mão ou fazem alguma coisa e é muito engraçado, eu não sei porque é que isto acontece, mas ele não reage logo. Imagina, alguém faz alguma coisa ao Duarte, bate-lhe, faz qualquer coisa, ele espera
fica ali e quando apanha a outra criança, passada um bocadinho distraída, vai lá e zumba. E depois vem ter comigo. Faz assim do tipo, mãe, por exemplo, um amiguinho a chorar, a dói. E eu, pois filho, e o que é que aconteceu? E ele explica, ele faz os gestos, tipo que lhe bateu, que fez qualquer coisa. E eu disse, olha, mas ele ficou com um dói, ele está mesmo triste. E ele vai lá e faz assim, estás bem? Tipo, estás bem? Faz assim uma festinha e eu, pronto filho, olha, já sabes que nós não podemos bater aos amigos, porque eles ficam mesmo tristes e faz dói, e nós não podemos fazer dói. E ele, não, faz assim. Mas, ou seja, na questão de que ele também já começa a ter uma pequena noção que magoa, não é? E que está a magoar. E isso é importante, não é? Essa noção de conseguir olhar para o outro e perceber que há qualquer coisa que está ali. Agora, a criança pequenina ainda é egocêntrica, claro. Não é? No sentido em que é tudo um bocadinho à volta dela e ela ainda não tem capacidade mesmo mental e cognitiva para se colocar nos sapatos dos outros, como nós dizemos, com esta capacidade de perceber que os outros têm emoções e sentimentos que são diferentes dos dele. Mas podemos falar sobre isso. Sim, mas podemos falar sobre isso. E eu acho que, apesar de ele não ter ainda capacidade cognitiva para realmente conseguir fazer esse exercício sozinho, é importante que nós o consigamos fazer com ele. É a mesma questão das emoções. Eles não têm noção daquilo que se passa dentro deles, mas não é para eles não saberem que nós não temos que tentar legendar na mesma. Para eles poderem ir percebendo e ajudar raciocinar cognitivamente, não é? Eles poderem ir também chegando lá, mas tendo noção que não é por dizermos isso 2, 3 ou 4 vezes que ele vai chegar lá e que ele vai conseguir perceber, porque ele ainda não tem mesmo essa capacidade cognitiva para fazer. Agora, a parte da reparação é super importante e é isto que vai realmente fazer com que eles sintam que as relações não são assim tão frágeis. E isto é muito importante mesmo em termos de vínculo, não é? Que até aos 3 anos estamos a falar na altura em que também se vai consolidando mais a vinculação e é muito importante percebermos que nós erramos e temos estes impulsos agressivos, fazem mesmo parte de nós, mas que independentemente deles, as outras pessoas sobrevivem e nós podemos reparar, nós podemos ir lá e fazer esse beijinho, fazer essa festinha e isso é que é mesmo muito importante. Mas isso implica que os pais também façam. Claro. Nós não podemos também estar a exigir a uma criança que faça com os amiguinhos ir lá pedir desculpa ou ir lá fazer uma festinha quando nós... Mas depois não fazemos também com eles, não é? Sim, não só com as nossas próprias falhas, mas também com as deles. Quando não lhes damos a oportunidade deles virem. Às vezes estamos tão focados, queremos que eles peçam desculpa, de uma forma verbal e adulta, que não percebemos que eles às vezes vão tentar reparar de outras formas. Vão ter connosco dando um abracinho, vão ter connosco e fazem só assim uma festinha. O meu filho faz isso assim, porque ele muitas das vezes quando nós, por exemplo, ele magoou-me com qualquer coisa ou eu disse-lhe uma coisa e ele fez outra e às vezes eu digo-lhe, filha, a mãe ficou mesmo triste, eu estou zangada, eu estou triste, digo-lhe assim, eu verbalizo muitas coisas que eu sinto e ele vem ao pé de nós e faz assim aquela carinha como eu tinha, disse a mamãe ama-te e ele faz assim do tipo, eu sei. E acaba por ser, a gente percebe nitidamente que é um sinal dele do tipo, desculpa, ele não o diz, mas ele tem aquela coisa, vem fazer assim uma festinha muito serrateiramente e nós ficamos-nos assim a rir, não é? Não é? Claro, é logo ali, pronto, está bem, já está tudo já bem. Que já não faz mal. Mas isso é tão importante, percebes? Tu tens essa noção de que ele está a fazer aquele movimento, aquilo é ele a reparar aquilo que aconteceu. Não é? Claro que se for uma coisa que não teve nada a ver com ele, acho que é importante fazer a separação. A mamãe está triste por outra coisa qualquer, sei lá, mandaste um vaso ao chão e partiste, pá, a mãe está triste por isso que eu gostava muito daquele vaso. Agora, e se fazer a separação, aquilo que não tem nada a ver com ele, daquilo que realmente está relacionado com ele. Porque as crianças nesta altura têm uma tendência também pelo seu egocentrismo, de tudo tem a ver com eles. Sobre eles. A mamãe está triste é por causa deles, a mamãe está zangada é por causa deles, a mamãe está a sorrir é por causa deles, a mamãe e o papá estão a discutir é por causa dele. E este egocentrismo também tem um impacto muito grande depois na forma como eles leem o mundo. Tudo é por causa deles. Mas ao mesmo tempo, se eles não estiverem emocionalmente envolvidos também na situação, eles também não vão conseguir perceber exatamente isto por causa da questão com os pares, não é? O amiguinho ficou a chorar. Mas ele está fixe. Sim. Ele está fixe, não é? Ele conseguiu o brinquedo que queria. Sim, portanto está tudo bem. E eu acho que esse é um tema muito fixe, das partilhas, porque os adultos têm a mania de pôr os miúdos todos a partilhar. Eu ia falar sobre isso agora, olha. Ainda bem que tocaste nesse ponto que eu ia falar sobre isso, porque se há algo que isto é completamente pessoal enquanto mãe, que me incomoda é aquela coisa de o meu filho está a brincar com um brinquedo e vem uma criança e quer aquele brinquedo e insistirem de não, mas empresta ao menino. E isso é uma coisa, sinceramente, que me incomoda. Assim como
como o meu filho, quando vai buscar o brinquedo à outra criança, uma das coisas que a gente faz sempre, eu não sei se fazemos bem ou mal, mas é uma coisa que nós, enquanto família, nos incomoda, é quando ele quer, por exemplo, um brinquedo a outra criança, ele insiste que quer, eu digo sempre, olha, pergunta ao X se podes, porque o brinquedo é dele, ele está a brincar. E o Duarte pergunta, e se o menino diz que não, eu não insisto com a criança, eu digo simplesmente, filho, o X não quer emprestar porque é dele, vamos brincar com outra coisa, queres ir fazer outra brincadeira, queres ir fazer outra coisa, e muitas vezes há aquela quase manipulação de mas ele é bebê, empresta, ele é mais pequenino, tu já és crescido, nós arranjamos sempre uma forma, uma narrativa para obrigar os medos a fazer. E isso, sinceramente, a mim individualmente faz-me assim umas comichõezinhas. Assim como eu não obrigo o Duarte a emprestar o brinquedo. Se eu percebo que a criança quer, eu pergunto-lhe, olha, queres emprestar e vamos brincar com outro? Às vezes ele diz que sim, está tudo bem, mas quando ele diz que não, nós não forçamos mesmo. E às vezes até ficam assim meio tipo, fogo. Já nos chegaram a comentar de tipo, o Duarte, eu digo, então, mas é dele, não é? Mas o que é que achas que aí ficou por dizer? O Duarte... Qual é ali a palavra que falta? O que é que eles estão a insinuar? De tipo, o Duarte é teimoso, ou o Duarte não vacila, ou o Duarte, sei lá, é logo aquela descrição de que ele é alguma coisa, quando na verdade é a mesma coisa. Eu tenho um telefone, se me pedirem um telefone emprestado, eu se calhar não vou emprestar a toda a gente, é a mesma coisa, não é? Eu estou super entretida a ver televisão, a ver uma série. Se alguém chega e muda para ver outra coisa qualquer, eu vou ficar zangada. Claro. E se há alguma coisa que eu acredito é que a criança tem exatamente igual valor que um adulto, não é? Por isso, nesse aspecto é uma coisa que me incomoda. Tento não reagir a isso no sentido que não é uma coisa que, pronto, não quero. Eu enquanto mãe canalizo a questão para o Duarte contorno. Mas temos muito essa cultura, não é? A criança está a brincar com uma coisa, vem outro, é mais crescido, é mais velho, empresta, e insiste que a criança tem que emprestar o brinquedo. E quase a insinuar, não é? Então estás a tornar um miúdo egoísta. Sim, egoísta, é mau, é tudo como ele quer, não é? Mimado, falta aqui, não é? Pois. Mimado, egoísta, e podíamos continuar. E estamos logo a catalogar a criança, não é? Que para mim não faz muito sentido. Eu acho que isso não define nada dessas coisas, o que é que a criança é. De todo. Nem sequer estamos a falar de egoísmo quando a criança ainda nem consegue colocar-se cognitivamente, não é? Não consegue perceber o que é que está a acontecer do outro lado, não é? Portanto, não podemos sequer falar de egoísmo quando não temos esta capacidade ainda. Mas a verdade é que fazem isso e insistem imenso com os miúdos. Cá está, novamente, como falávamos de debater, é esta pressão que os adultos sentem de criar um filho bonitinho, um filho perfeitinho e que, portanto, não querem... Bem comportado, exatamente, e por isso não querem que ele seja considerado egoísta ou que também ponha em causa até a própria educação que os pais dão, não é? Porque às vezes também depois há essa farpazinha. Sim. Não é? De estão a colocar em causa aquilo que os pais estão a fazer, não é? Mesmo que o bater, olha, agora lembrei-me disso de há bocado, às vezes acham, bem, o miúdo vem para aqui a bater, só pode ter aprendido com a mãe e o pai, não é? Então se passou 18 meses em casa com a mãe e com o pai, claramente... Lá em casa deve bater neles todos. Neles todos! Eles lá em casa... Totalmente, e já viu se calhar isso a acontecer. Sim. Quando estamos a falar de um comportamento que é automático e é transversal e universal a todos os seres humanos. Portanto, não tem nada a ver com imitação ou porque a mamãe e o papai deixam que ele bata. Tem a ver com comportamento e algo e desenvolvimento cerebral. Aqui no partilhar é exatamente a mesma coisa. Estamos a falar do teu filho, não é? Que está ali nos seus 2 anos e qualquer coisa. Ele está claramente ainda numa fase em que, para ele se relacionar com as coisas, ele sente que precisa de possuir. Não é? Nestas idades, os miúdos precisam para a sua identidade de possuir as coisas, é tudo deles, é meu, ele chega aqui, se eu preciso, isto é meu, aquilo é meu. Ele tem uma frase, é Dudu, Dudu. Ponto, tudo é Dudu, e a gente brinca, a família toda brinca, calma que é Dudu, tudo é Dudu, e ele está mesmo nessa fase que tudo é dele. Tudo é dele, e é a forma que ele neste momento ainda tem de se relacionar com o mundo. Ele acha que para se relacionar, ele precisa de possuir as coisas, incluindo a mamãe e o papá. Calma, a mamãe é Dudu, o papai é Dudu. Tudo, não é? Tudo é deles. Esta é a forma de se relacionar. Ou seja, quando estamos a pedir a uma criança para partilhar um brinquedo que ela possui, aquilo é horrível para aquela criança, porque ela sente que está a perder a posse daquele brinquedo e a relação que ela está a ter com aquele brinquedo. Ela não tem realmente a noção que aquilo é só um brinquedo. Para ela aquilo é muito. É uma coisa mesmo muito importante. E quando estamos a insistir nisto, não estamos a ter noção realmente na fase do desenvolvimento das crianças e que elas não têm essa capacidade.
Mas nós podemos perguntar, não é? Se a criança quer emprestar. A probabilidade de receberes um não é grande, não é? Ou seja, não podes fazer perguntas para as quais tu não estás, na verdade, preparada para a resposta. Para a resposta. E para todo o leque de respostas, não é só aquela que tu queres. Há todo um leque, é um sim, talvez, não é? Não sei. Não é? Não sei, mãe, não sei se quero. Quando às vezes, por exemplo, resulta... Ele agora anda com uma panca dos Beyblades, o que é aquilo? Maravilhoso. Ele adora, porque ele, tudo que seja encaixes e coisas com lógica... Ele é assim uma mente que gosta muito daquela Mas ele só gosta de os montar ou de os lançar? Ele gosta de tudo, o processo todo. Boa. Ele adora o processo todo e ele fica mesmo concentrado naquilo. E ele gosta de brincar com os outros meninos. Mas pronto, ele anda muito com essa agora e às vezes há meninos que pedem. E uma das coisas, por exemplo, que eu já percebi que funciona com ele é fazer uma vez a cada um. Então, olha, uma vez tu, outra vez o colega, uma vez tu. E, por exemplo, isso com ele funciona. Porque tu estás a assegurar que ele vai voltar. Exatamente. O brinquedo vai voltar, não é? Estás a assegurar que ele não vai realmente perder a posse daquele brinquedo. Mas deixa que seja ele a decidir. Por exemplo, pode ser uma vez a cada um e ele diz que sim, às vezes diz que não e está tudo ok. Mas eu acho que nós também, enquanto pais, lá está, podemos tentar perceber estratégias que possam resultar com eles e ajudá-los nessa questão, porque... Mas acho que ainda podemos perguntar-nos primeiro, mas porquê que ele tem que partilhar? Sim, é verdade. Se calhar podíamos perguntar, porquê que ele tem que partilhar? Sim. Porque o amiguinho quer muito? Ok, podemos criar esse diálogo, não é? Entre eles e tentar realmente fazer essa conversa. Mas dentro de nós podemos tentar perceber, mas porquê é que ele tem que partilhar? É porque realmente o outro menino quer? Porque nós queremos realmente que fique bem? Porquê é que nós estamos com esta... Porquê é que é tão difícil lidarmos com esta questão toda? Sim. Mas sim, eu acho que poder perguntar se a criança quer ou não quer é uma boa hipótese. E se ela não quiser, eu acho que é tão bom poder respeitar. Porque a verdade é que nós temos que também mostrar à criança que aquilo que ela sente também é importante e que tem valor e que merece ser respeitado. Porque é que a vontade do outro menino ter o brinquedo é superior à vontade dele de não emprestar. Sim. Porque são vontades diferentes que colidem, é um facto. Temos que encontrar um ponto aqui, mas que em todo o caso, sendo o brinquedo dele, ele tem todo o direito a dizer que não. Porquê? Porque é que a vontade dele tem que ser submetida à do outro? E se imagina que este padrão não é só aqui, mas em mais coisas na vida dele. Imagina que realmente no Du tinha um ambiente que estava sempre a passar por cima das vontades dele. Uma criança que não sabe dizer não é? Que vai ter todas essas condicionantes. Ou até pelo oposto, uma criança que se vai fechar e que vai estar sempre a ser sujeita à vontade do outro, que não vai estar em contato com aquilo que é a necessidade dele, porque ele acha que não é válida, que não é suficiente para ser respeitado pelo outro. Ou seja, claro que aqui não estamos a falar de uma situação em si de brincar, mas se este padrão de desrespeito perante aquilo que é a vontade e o sentir do próprio for constante em várias áreas da vida, não é? Isto pode realmente ter um impacto muito grande no desenvolvimento dele. Desde um bebê que, se calhar, estão a insistir que ele tem que mamar de 3 em 3 horas. Mas porquê? E tem de comer aquele prato inteiro de sopa. Aquele prato inteiro de sopa e que tem que ir dormir àquela hora e àquele momento, que tem que entrar e fazer isto e aquilo. Então e as vontades da criança? Onde é que elas estão? Onde é que há lugar para isso? Onde é que há seguir aquilo que também são os gestos espontâneos daquele bebê e daquela criança? E este é só mais um ponto, não é? Sim. Que faz todo o sentido também nós pensarmos que tudo aquilo que nós estamos a fazer numa construção enquanto criança vai espelhar completamente no adulto em que ele será, não é? Sem dúvida que sim. Aqui a nossa vinculação vai ficar mais ou menos aqui consolidada até aos nossos 3, 4 anos. Ou seja, a partir daqui os nossos pais vão ser então os nossos modelos de relação para o resto do mundo, para o resto das pessoas. Claro que nós temos uma série de plasticidade e conseguimos mudar, senão eu não seria psicóloga e não acreditava realmente no trabalho que faço. Se achasse que já estava tudo perdido ali a partir daquela idade já não fazia sentido. Acho que realmente que podíamos mudar. Eu acho muito que é um trabalho em relação. Agora, se pudermos aproveitar estas janelas de oportunidade para tentar criar um caminho mais saudável e mais conectado e ligado com a criança, com as suas necessidades, melhor ainda. Márcia, e quando é que tu achas que efetivamente alguns destes comportamentos, até os da agressividade ou os de descontrole emocional muito grandes, passam a ser uma questão efetivamente que tem que ser vista ou trabalhada para deixar de ser aqui uma questão dita normal da sua fase de desenvolvimento? Ok, muitas coisas que podíamos falar aí. Sim. Esta questão do bater e do morder, tendo em conta que é totalmente normal e esperado para a idade, se calhar podemos falar que ali a partir dos
4,5, 5, ali, Sim, vá 6, já estamos à espera que a criança já não seja a sua principal resposta, não é? Estamos à espera que os pais tenham feito também um trabalho de correlação com a criança e que lhe tenham mostrado também que existem outras formas e outros recursos. Claro que isto é o automático, mas o cérebro dele também já evoluiu um bocadinho. E, portanto, ele já vai ter capacidades para gerir de outras formas. A palavra já começa a ter muito mais impacto, porque já vai saber expressar-se muito melhor. Não é? Nesta idade, o Du ainda não sabe expressar-se assim tão bem e perceber aquilo que se passa e comunicar-se. Não é? A partir do momento em que a palavra também vai estando mais consolidada, ele vai conseguir falar muito melhor e, portanto, vai ter muito mais capacidades também para gerir de outra forma as situações em si e comunicar-se. Portanto, acho que tudo o que seja a partir daí merece, se calhar, ser olhado de uma forma mais atenta. Depois temos aqui um ponto que também acho que é interessante, que é a ver os comportamentos nos vários contextos. Estamos a falar em contexto de casa e em contexto de escola, não é? São contextos diferentes. É expectável que em casa, os pais odeiam por dizer isso, é expectável que em casa as coisas sejam muito piores. Eu acho que todos os pais já ouviram aquela frase típica de mas ele estava super bem até tu chegares. Pai, irrita-me tanto. Ele teve maravilhoso, foi só vocês chegarem. Ele está muito melhor se vocês não tiverem, não é? E os pais ficam assim, tipo, zangados com essas frases. E eu penso, ainda bem, às vezes mereciam um estalo. Agora, nós a sermos desregulados também, porque de facto é tão bom que isso aconteça. E às vezes não há essa noção de que isto acontece porque vocês são as pessoas mais importantes da vida do Du. E, portanto, até esse momento ele esteve na escola. E como qualquer criança, ele vai tentar adequar-se socialmente, ele vai tentar adaptar-se àquilo que está a acontecer. Portanto, ele vai se conter, vai estar num nível de contenção superior. Quando chega o papai e a mamã, que são o porto seguro dele, acabou a contenção. É agora. Agora eu estou segura, estou com as pessoas que são importantes para mim, é com eles que eu estou segura para fazer toda a porcaria. Inclusive a chorar, inclusive a bater, inclusive a mandar onde eles, na verdade, acabam por sentir que podem ser eles 100%, não é? Que eles não têm que controlar nada porque está tudo ok. Sem dúvida, sem dúvida. E isso fala realmente deste lado da vinculação, não é? De termos uma boa vinculação significa realmente que nós podemos ser quem somos. E isso implica ter as nossas tendências agressivas também capazes de estar ali na relação, delas fazerem parte daquela relação também. E se isso não fosse assim, era um bocadinho triste. Quer dizer que a criança tinha que estar contida em todos os contextos, não é? Agora, isto para dizer que se ela não estiver contida em nenhum contexto, se não houver nenhum contexto em que ela consiga realmente se adequar àquilo que é expectado também pela sociedade, é porque já estamos a um nível de sofrimento tal que a criança já não está a ser capaz de o fazer. E isso também já é preocupante. Ou seja, se calhar aqui a partir dos 5, 6 anos, e se começarmos a ver que já existem grandes problemas nos dois contextos, o em casa nós conseguimos gerir e conseguimos pensar que é ali o local onde eles têm que existir, mas podemos falar também da ideia de que eles precisam muito de ter essa expressão dessa agressividade e que se calhar o ambiente pode estar a ser um bocadinho castrador ou não tão adequado às necessidades e por isso é que eles continuam a ter estes comportamentos tão agressivos, mas continuar a acontecer na escola, quer dizer que ele já não está mesmo com capacidades de conter isso e já estamos num sofrimento muito grande. Aqui eu acho que nós podíamos só inserir aqui um tema que é a questão da ansiedade e dos sinais de ansiedade também que a criança dá, não é? A criança sente efetivamente ansiedade? O que é a ansiedade, na verdade? Pois, o que é a ansiedade? Eu acho que se pensarmos na ansiedade como stress, não é? Um nível de stress muito alto, não é? E que de alguma forma é incapacitante. Eu acho que a criança, sim, ela vive stress, como nós vivemos todos, o stress faz parte, é necessário, tal como o resto das nossas emoções negativas, não é? O stress também é importante. O que é mau é o stress crónico, que se torna tóxico, não é? Mesmo para o nosso desenvolvimento. Agora, é normal a criança se sentir nervosa. Se a criança vai fazer, se calhar, um passeio e nunca saiu com a escola, é normal que ela fique nervosa, é normal que ela fique aquilo que nós chamamos ansiosa, não é? Portanto, será que realmente as crianças vivem níveis grandes de ansiedade? Talvez. Se falarmos, por exemplo, questões mesmo mais graves de ansiedade de separação, seja relacionadas com a questão do dormir, seja relacionadas com a separação na escola, na separação com os pais, são muitas aqui as questões que nós podemos ver. E nós ainda por cima eu acho que nós acabamos por ser também pais que eu quando o Du nasceu ouvi uma frase que para mim fez muito sentido na altura por aquilo que eu estava a ver, que era nós queremos que os bebés se tornem independentes muito rapidamente, não é? E até mesmo aqui esta questão da separação, nós achamos que a criança
tem que se tornar independente muito rápido, até a questão de deixar de ficar triste por deixar de ver os pais, por ter que ir para um sítio que ele não está connosco, não é? E eu acho que também acaba por haver aqui essa condicionante que nós queremos que eles sejam tão independentes que saltamos aqui pequenas etapas que são normais, não é? Sim, sem dúvida. Acho que a nossa sociedade está tão focada e centrada naquilo que são as necessidades do adulto que queremos realmente que eles se aparecem um bocadinho no crescimento. Parece que, ok, um bebê tem que deixar de ser bebê para ser independente e saber, e isso feliz-me, não é? Porque muitas das vezes, eu nunca mais me esqueço, o meu filho era muito pequenino, ele dormia super bem no marsúpio e no swaddle, ele fazia muito e dizia, estás a habituá-lo mal, ele vai ficar cheio de manhas, e eu ficava... Gente, ele é bebê, ele precisa disto. Se não é agora que eu lhe vou dar a cola, vai ser quando? Quando ele tiver 30 anos? Espero que não. Não é? Mas depois está invertido, porque depois isto está invertido, porque depois nós acabamos por nos tornar pais que acha que aos 30 anos ainda é normal o filho precisar desse colo, não é? Percebes o que é que eu quero dizer? Sim, no sentido de que quando eles são bebés, eles têm que ser muito independentes, mas depois quando são adultos ainda têm que depender dos pais, não Parece é? que somos nós, estamos um bocadinho com as nossas prioridades meio trocadas, não é? Então está muito focado naquilo que são as nossas necessidades e não naquilo que são as necessidades da criança. E realmente um bebê não é suposto que ele seja autónomo e independente, é suposto que ele possa depender o máximo dos adultos para depois poder realmente ser dependente. Aliás, é um autor que eu gosto muito também, o Winnicott, que ele diz que nós nunca chegamos realmente a ser independentes. E esta ideia que nós temos da sociedade, que nós um dia vamos ser realmente independentes, é uma grande falácia. Nós somos sempre interdependentes. Nós precisamos sempre dos outros. Nós precisamos sempre da relação, não é? Em que momento é que acham que é suposto uma criança não precisar do outro? Em que momento é que acham que é suposto um adulto não precisar do outro? Não ir pedir ajuda quando precisa, quando não está bem? E esta ideia desta independência que nós vamos criando vai-nos minando enquanto adultos e vai-nos minando enquanto a forma como nós adultos lidamos com as crianças e queremos que elas sejam independentes, queremos que elas sejam autónomas, queremos que elas nos deixem trabalhar e fazer aquilo que nós precisamos, quando isto não é o que está biologicamente programado. Está programado para o bebê poder passar o máximo tempo colado aos pais, colado ao corpo dos pais no primeiro tempo. Ele ainda não sabe que nasceu. Exato. Quão traumático é Exato. isso? A bebê nasce e nós já temos que pô-lo no berço ali e fica ali, tem que ficar ali até à próxima hora da mamada, não é? Aliás, eu lembro-me de ouvir alguém dizer que mas o bebê nasce, o bebê na barriga, ele está sozinho. Porquê que ele não pode estar sozinho no berço? Oi, mas desde quando é que o bebê está sozinho, quando está na barriga? Ele não tem a voz da mãe. Exato. Ele não tem a voz das outras pessoas. Constantemente acompanhado. E de uma forma que ele nunca mais vai estar acompanhado. Porque ele está literalmente rodeado pela mãe. Não é? Como assim achamos que ele está sozinho? Ele está sempre em contacto. Sempre. E de repente queremos que ele fique num berço sozinho. Não, claro que ele vai querer o teu corpo. Claro que ele vai querer estar no marsúpio. Claro que há bebês que têm dificuldade em entrar no marsúpio, muitas vezes também por questões musculares, não é? E tensões, não é? Aqui, e certeza que vais ter outros técnicos que vão saber falar muito melhor. Sim, osteopatia. Vão saber falar muito melhor sobre o tema do que eu, mas há bebês que têm certas dificuldades, mas o natural e aquilo que é o esperado biologicamente é que o bebê esteja em cima da mãe, eu lembro-me perfeitamente do Duarte no swaddle que eu usava, no pano, sabes? Sim. Ele ficava mesmo com uma posição mesmo fetal, sabes? Com as perninhas, e eu achava aquilo delicioso. Parecia que eu ficava com uma continuação da minha barriga. E eu ao início ficava muito naquela luta de, mas será mesmo? Mas lá está, aí eu também sempre segui muito aquilo que era o meu instinto materno. Por mais que me dissessem, eu dizia, mas isto faz sentido para mim. Se ele se acalma tanto, eu lembro perfeitamente do Duarte a ver noites em que ele ficava muito agitado, eu simplesmente punha-o a dormir em cima de mim, abria a camisa, punha-o a dormir em cima de mim, e até mesmo com o João, ele regulava-se muito pelo estar em cima de nós. E lá está, nós tornamos-nos às vezes tão preocupados em que a criança tem, não, ele tem que ser independente, ele tem que não sei o quê, ele tem, que nos esquecemos do também das necessidades biológicas naturais da criança, não é? E que ele não tem nada, ele não tem que fazer nada, ele só tem que ser, não é? É a única coisa que ele tem que fazer. Mas o que eu achei muito bonito é, à medida que tu ias falando disso, os teus olhos estavam a brilhar, eu pensei, vou deixar passar. Não vou, porque acho que é mesmo bonito, não é? Mostra mesmo como estavas ligada com ele e estavas ligada com tudo isto. E eu acho que é isso que também salva os bebés. É que, apesar de haver uma sociedade muito intrusiva, que está sempre a mandar habitats e sempre a dizer o que é que se há de fazer, é ver este instinto, não é? É ver esta preocupação carnal, eu acho que é muito carnal. Há certas coisas que nós, principalmente mães, não é? Ali naquela questão do pós-parto,
que é mesmo carnal, é uma coisa visceral, não é? Que é mais do que... O corpo está mesmo preparado para fazer tudo isso. Existem mesmo interligações, existem mesmo... Só o facto do bebê estar colado a ti, tu o cheirares, isso tudo vai ter coisas dentro de ti, hormonas dentro de ti a surgirem, que faz com que vocês se liguem um ao outro, não é? Contigo, mesmo com o pai, funciona exatamente igual neste sentido. Obviamente que são diferentes, a maternidade e a paternidade são vividas biologicamente de formas diferentes, é um facto, mas não deixam de ter todas estas interligações. E este pele a pele que tu estavas a falar tem muito a ver com isto. Existe uma regulação da temperatura do bebê com a tua, até da própria respiração do bebê com a tua. Existe aqui todo um mundo que se vai unindo, principalmente nestes primeiros tempos. Portanto, como é que é suposto nós esperarmos? Que é maravilhoso. Outra coisa que eu muitas vezes dizia, eu nunca mais... Com ele, não é? Eu nunca mais vou voltar a ter isto. É uma coisa que passa. Se há coisa que passa, é isso. É esses momentos que nós temos. E eu muitas vezes digo, tipo, no meu próximo filho, eu acho que vou ainda dar mais coisas, porque do primeiro é muito aquela coisa de. Ao primeiro estamos muito. Receios, sim, é? muito soberbada com será que eu estou a fazer bem? E eu muitas vezes penso, fogo, eu acho que no segundo filho. Posso estar completamente errada, porque nós depois também geramos expectativas, não é? E depois, não só como nós geramos. É verdade. Mas algo que eu aprendi enquanto mãe de primeira viagem é nessa questão de saborear aqueles pequenos momentos. Muitas vezes eu ficava frustrada porque ele, se fosse preciso, passava as cestas todas a dormir em cima de mim. Eu não fazia mais nada. Eu tirava o pijama às 7 da tarde. E isso deixava-me muito frustrada enquanto mãe, porque sentia que não fazia nada, que não tinha tempo para cuidar de mim. E depois aqui também é um bocadinho esta balança, não é? Que nós também temos que ter em consideração. Mas depois, olhando para trás... O que tu querias estar a fazer além daquilo? Sim, olhando para trás eu penso muito nisso, que foi tipo, eu nunca mais vou voltar a ter aqueles momentos com o Du, não é? E foi uma das coisas que a educadora dele diz muitas vezes é, tu e o Du têm um vínculo e tinham uma conexão, que ela diz, tipo, foi das crianças que eu mais notei quando eu deixarmos cá, que tinha um vínculo tão intenso e tão especial. Por outro lado, dizem muitas vezes que ele é uma criança extremamente segura, que não tem... Essa é a grande falácia, não é? Esta é a ideia que temos de que se existir uma relação muito intensa e muito próxima, que realmente eles vão ficar inseguros porque não vão saber estar na ausência. E é exatamente o oposto. É quanto mais segura for aquela relação e quanto mais intensa neste sentido, realmente mais capacidade eles vão ter então para explorar o mundo, porque eles estão muito seguros que a mamãe está ali. Não é? Eles estão muito seguros dessa relação que têm contigo e, portanto, é exatamente o oposto. Eles acharmos que os miúdos mimados vão fazer uma data de porcarias na vida. É exatamente o oposto. Quanto mais mimo, mais capacidade temos de fazer as coisas como deve de ser, não é? E é exatamente, as coisas estão tão desalinhadas que é tão frustrante às vezes ouvir estas conversas, não é? E ouvir estes diálogos que é mesmo frustrante, e enquanto pais aquilo que vou vendo é que realmente os pais ficam muito desalinhados, depois ficam em grandes conflitos internos, não é? Segundo aquilo que eles sentem, não é? Este instinto que tu estavas a falar, este lado que parece mais automático, que acabamos não é? por questionar, não é? Sem dúvida. Será que tem que ser assim? Será que eu... Porque é inevitável, não é? Se ouvimos um bombardeamento oposto àquilo que a gente está a sentir fazer, nós acabamos por questionar, não é? Mas aqui deu a achar a importância de nós falarmos sobre estas questões, que é natural, é normal, é suposto que seja dessa maneira, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que se estivermos mesmo com muitas dúvidas, procuremos ajuda, não é? Procuremos alguém que nos ajude a desconstruir tudo isto e que nos diga como aquilo são tudo tretas, ou que não são. Também há pessoas que dizem por aí alguns bitados que até são acertados, mas que ajudar a desconstruir, ajudar a pensar, a tornar mais seguros, porque depois estes conflitos geram muita insegurança nos pais, eles ficam sem saber o que fazer. Às vezes forçam-se a fazer coisas com as quais eles não se identificam porque acham que deviam fazer. Não é? Alguém me falava no outro dia de uma mãe que tinha ouvido, a propósito dos treinos de sono, que não podia tocar no bebê quando fosse para readormecer. O bebê criança, acho que aqui já era mais velho. Que não podia tocar. Ela sentava-se ao lado na cama e ela não podia tocar no bebê. Como assim? E depois dizia, e ela fica ali horas e horas a virar-se. Sem poder ter um toque da mãe. Sem poder. Como assim? A angústia. Eu sei, isto deixou muito angustiada, mas disseram que eu tinha mesmo que fazer isto, porque senão ela não ia conseguir aprender a dormir sozinha. Nós ficamos. Pois. Como assim? Como assim, não é? É assustador.
E é assustador para esta mãe que está em sofrimento porque está a fazer uma coisa com a qual ela não se identifica, e para esta criança que tudo o que precisava era tocar na mãe, que está ali mas não está acessível, sim. Não é? Tipo, não posso porque a mamãe não deixa. E então nós não podemos. Como assim? Que violento. Que violento. Às vezes ser pai é muito violento. É mesmo. Nós temos aqui mais 200 temas para falar e nós já estamos mesmo a ter que terminar. Nós acho que vamos ter que fazer um segundo, porque... Eu disse que era impossível nós conseguirmos falar tudo. Nós... Quando já faltava aí metade daquilo que nós tínhamos programado. Mas eu acho que falámos aqui de temas mesmo muito importantes. Nem que seja para os pais sentirem alguma paz de que... Não é? Tipo, eu acho que os pais precisam muito sentir às vezes uma lefada de ar fresco de que, ok, é normal, eu posso fazer isto. E se há algo que eu tenho falado em todos os episódios e que tu acabaste de referir, que é... peçam ajuda, falem com profissionais que vocês tipo, se identifiquem, que sejam, que vocês... Mas peçam ajuda. Muitas das vezes nós acabamos por entrar numa bolha e num registro tão fundo, tão grande, não é? Porque, não vou pedir ajuda, não. Mas peçam. Ser capaz de fazer, sim, não é? Agora é outra questão, se eu pai não é? e a mãe, eu tenho que saber. Tens que saber, tens que coisa. Não tens. A mãe e o pai não sabem tudo. Mesmo. E a criança um dia vai perceber isso, que é importante também o faça, e é importante que os pais também percebam que não sabem tudo. Mas isso é realmente um tema muito difícil. E pedir ajuda não demonstra fraqueza, pelo contrário, não é? Não é? Pelo contrário, pedir ajuda é ser apenas um sinal de nós percebermos de, ok, aquilo que eu sabia chegou ao meu fim, não é? Eu preciso de uma ajuda externa. E que estão muito preocupados. É um bocadinho quando trazem os filhos para as sessões, e fazemos um bocadinho estas sessões de aconselhamento psicológico parental ou mesmo de intervenção, geralmente na primeira sessão, quando a criança também está presente, e digo sempre isso, que é, a mamãe e o pai estavam muito preocupados contigo. Não é? Para eles perceberem que eles estão ali, não é porque a mãe e o pai são incapazes, é porque eles estão preocupados e queriam outro olhar, queriam alguém que os ajudasse a pensar sobre o que estava a acontecer. E que está tudo bem com isso. E que está mesmo tudo bem com isso. E eu acho que isso também mostra à criança que é possível procurar ajuda e que é possível haver este potencial desta rede. Não é? Eu acho que o teu podcast também traz um bocadinho isso, esta rede, porque nem todos os pais têm realmente amigos com quem falar, porque nem sempre estão nas mesmas fases da vida e vão-se isolando e vão sentindo uma grande ansiedade, uma grande tristeza neste isolamento, sem ter pessoas com quem discutir e pensar, não é? E sabe, ainda ontem nós tivemos uma formação e o que eu partilhei no fim é que muitas das vezes aquilo que eu sinto é que a maternidade e a paternidade, aqui a questão familiar, muitas das vezes é tão solitária e não valia a pena ser, não é? Porque se isto fosse muito mais desconstruído, se não houvesse tanta a vergonha e a questão de falar sobre as nossas vulnerabilidades e sobre as nossas questões, eu acho que isso acabava por ser um caminho muito mais leve do que aquilo que é, porque acabamos por viver num formato de eu não vou falar que eu tenho esta dificuldade, eu não quero me expor, eu não quero expor a minha família, e às vezes não tem nada a ver com isso, é só percebermos, se nós falarmos com 3 amigos ou com 3 pessoas com filhos da mesma idade, nós vamos perceber estamos a sentir os mesmos. É? Sim, olha, uma amiga da minha mãe diz uma coisa muito engraçada que é, só muda o endereço, não é? Que acabamos por, de uma maneira ou de outra, viver as mesmas coisas. E se há coisa que me conforta e que também é muito o objetivo deste podcast, que tenho muito como intenção, é dizer, olha, tu não estás sozinho, não é? Há possibilidade, se alguma coisa não está bem, bora procurar ajuda, mas nós não temos que passar por esses momentos tão tristes e tão sozinhos e dolorosos, não é? Porque inevitavelmente eles acabam por surgir, não é? Romantiza-se muito a maternidade e há momentos efetivamente muito complicados e muito... E que às vezes precisamos de ajuda para os sentir e para os vivermos, não é? E eu acho que apesar da sociedade estar cada vez mais nesta linha de independência e de autonomia, de cada um por si, eu acho que cada vez mais estamos a perceber que na parentalidade isso não é possível, que é realmente mesmo preciso uma aldeia para ajudar a crescer uma criança, não é? E eu acho que tu aqui também fazes um bocadinho parte dessa aldeia. Sim, pelo menos é essa a intenção que eu tenho. Márcia, temos mesmo que terminar, acho que vamos ter que marcar um segundo episódio. Com todo o gosto. Mas para nós terminarmos, não quero mesmo deixar de te agradecer, acho que tem mesmo que se falar sobre estas questões e cada vez mais normalizar estes temas, não é? Como nós estávamos aqui a dizer. Eu termino sempre com uma pergunta. Ui. Não, simples, muito simples. Aquilo que eu costumo dizer e aquilo que eu acredito mesmo é que a definição de um pai incrível, aqui pai e mãe, não é? De um pai ou de uma mãe incrível, é aquele pai que diariamente dá o melhor de si, porque eu acredito mesmo que
que nós dando o nosso melhor nós estamos a fazer, não é? Quer seja pedir ajuda, quer seja seguir o nosso instinto, ou seja, os pais incríveis são aqueles que diariamente dão o seu melhor, é aquilo que eu acredito. Se eu tivesses que dizer em uma palavra para ti qual é a definição, entre aspas, de um pai incrível, o que é que tu dirias? Eu ia roubar ao meu psicanalista preferido, o Rouba. Eu ia dizer que os pais incríveis são os que são suficientemente bons. Chega. Chega só. Não é preciso mais. Não é preciso ser perfeitos. Basta errarem o suficiente para nem serem muito bons, nem muito maus. Só isso. Boa. Obrigada. Obrigada. Terminamos assim mais um episódio do podcast Conversas de Biberon. Esperamos-nos no próximo episódio. Obrigada.